Boa noite, queridos irmãos, paz do Senhor, que a graça de Cristo esteja sobre sua vida, que você esteja com saúde, e confesso que já estou com saudade da comunhão com os irmãos, sentindo falta dos cultos, mas que bom que podemos, ainda através da internet, manter um contato, meditar na palavra do Senhor e não perder a comunhão. Que bom que a tecnologia hoje está aqui para nos ajudar, mas espero e oramos para que muito em breve a gente possa estar reunidos novamente, possamos estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, todos reunidos, gozando de saúde, para celebrar o único Deus que merece, o único que é merecedor de toda a nossa adoração, amém? Eu quero te convidar a meditar conosco nesta noite no tema esgotamento espiritual. Realmente muitas pessoas estão esgotadas, estão cansadas, talvez estão desanimadas na sua vida espiritual, e nós queremos trazer uma palavra nessa noite para entendermos como lidarmos com essa situação, entender que todos nós somos passíveis de enfrentar um esgotamento espiritual. Todos nós podemos passar por um momento da nossa vida, por uma situação semelhante a essa. Não é só porque você está fraco na fé, e não é também porque você está em pecados. Mesmo pessoas, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, podem passar por momentos assim, pessoas que estão tudo legal na sua comunhão com Deus, podem enfrentar momentos assim. Então nós queremos nessa noite meditar nesse tema, para que você possa estar munido de ferramentas através da palavra do Senhor, para enfrentar momentos como este. Nós vamos meditar no texto de 1 Reis, capítulo 19, leremos dos versículos 1 até o 11, Você pode estar acompanhando na sua Bíblia e na sua casa, ou você também pode estar acompanhando o texto que vai aparecer na sua tela. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 até o 11, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira-me a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu te convido a orar comigo nesse instante. Pai, obrigado pela tua palavra que é santa e perfeita, mas ela mostra a história de homens imperfeitos como nós, pessoas como Elias, que apesar de ter uma comunhão contigo, também eram pessoas imperfeitas, que falhavam, que tinham as suas limitações, mas a tua palavra também nos mostra o teu amor, e como o Senhor não nos rejeita. Fala conosco, Pai, nessa noite, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. Pai, nós somos tão limitados que até para compreender corretamente a tua palavra, precisamos do teu agir em nossas mentes. Então assim te pedimos, age em nossos corações. No nome de Cristo Jesus, pedimos que o Senhor traga entendimento e crescimento espiritual para todos aqueles que ouvirem essa mensagem. No nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vemos aqui a história do profeta Elias,
todos já devem conhecer quando o Senhor o usou para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Quando Elias ofereceu o sacrifício, o Senhor enviou fogo dos céus, mostrando que Baal era um Deus falso, mas que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é o único e verdadeiro Deus. Mas a palavra também mostra que quando Elias recebeu ali uma ameaça de morte da parte de Jezabel, a rainha Jezabel, a esposa do rei Acabe, Elias teve medo e fugiu. E é interessante que muitas vezes nós passamos por uma situação parecida em nossas vidas. Nós somos chamados por Deus a crescer, a amadurecer espiritualmente, a seguir em frente, a não parar. Mas muitas vezes, nem sempre isso é o que acontece. Muitas vezes nós paramos, estagnamos. Isso quando nós não retrocedemos, quando não voltamos atrás. Mas o chamado de Deus, a vontade de Deus para nós é que cresçamos. E não que fujamos, não que a gente se esconda numa caverna, como a palavra fala que Elias se escondeu. E nós podemos aprender com a história do profeta Elias que todos nós estamos sujeitos a momentos como esse, de esgotamento, de medo, de querermos realmente passar por um momento de queremos até mesmo a própria morte, como Elias passou aqui. E nessa noite nós queremos então te convidar, com base na experiência do profeta Elias, a meditar em algumas situações, alguns sintomas do esgotamento espiritual, mas também algumas ferramentas para enfrentarmos, entender que todos estamos suscetíveis a ele, mas que também podemos vencer, como Elias também venceu. Com base na palavra do Senhor, nós temos instrumentos para vencermos esse momento de nossas vidas. E eu quero te convidar a começar meditando nos sintomas do esgotamento espiritual, através do exemplo do profeta Elias. Em primeiro lugar, nós podemos aqui identificar os sintomas, e o primeiro que o profeta Elias demonstrou em sua vida foi o sintoma da fuga. Nós vemos em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 3, a primeira parte do versículo 3 diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O texto anterior, que fala de como Deus agiu através de Elias, mostrando o seu poder, é conhecido também como o desafio de Elias, porque Elias havia lançado um desafio para Acabe, para que ficasse evidente quem era o único e verdadeiro Deus, se Baal ou se o Deus de Israel. E Elias, ele foi muito corajoso nesse desafio. E não somente isso, mas a palavra mostra que após o Senhor mostrar o seu poder, Elias eliminou todos os profetas de Baal. Realmente ali ele foi usado por Deus com muita coragem. Mas diante do desafio de Jezabel, que disse que ela mataria Elias, né? E ela aqui roga até uma maldição para si mesma, diz: olha, que os deuses me castiguem se eu não fizer com você como você fez com os profetas de Baal. Mas é interessante que nós vemos que Elias, ao invés de agir da mesma forma, com coragem, como ele fez no primeiro desafio, Elias teve medo. E o medo faz parte da nossa realidade também. Mas diante do medo, Elias fugiu. Ele teve medo diante da ameaça de Jezabel, pois ele sabia que realmente Jezabel era uma mulher perigosa. Mas essa atitude de fugir do medo, ela nos faz, ao invés de vencer os problemas, parar. E nós vemos essa mesma lógica com as pessoas que se embriagam, pessoas que são dependentes do álcool, bêbados, né? O que o bêbado faz? Ele afoga as suas mágoas no álcool, né? Ele bebe para esquecer as suas mágoas, os seus problemas, as suas angústias. Só que ao invés de resolver o problema, ele está apenas fugindo do problema. O problema continua lá. E a hora que ele ficar sóbrio, ele vai ter que lidar com mais um problema, né? Além do problema anterior, ele vai ter que lidar também agora com a dor de cabeça, os problemas da embriaguez e por aí vai. Mas Deus, quando Ele nos tirou do mundo, Ele não nos chamou para fugir dos problemas, para retroceder. Quando Deus te salvou, te alcançou pela palavra, Ele não te chamou para ser covarde. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só, Deus não te chamou para viver com medo.
Deus não te chamou para se acovardar. E não somente isso, mas Romanos 8, versículo 37, a palavra também nos diz que Deus nos fez mais do que vencedores, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos perigos. Observe que ser mais do que vencedor não é estar isento de problemas, e nem mesmo isento de medo, mas é enfrentar os problemas ao invés de fugir deles. Os vencedores, eles não fogem porque eles têm medo. Eu quero frisar bem, deixar bem claro para você, pessoas vencedoras não são pessoas que não têm medo, mas são pessoas que enfrentam seus medos, que encontram no Senhor a coragem, que encontram no Senhor a certeza da vitória, porque a palavra nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, meu querido, não ceda ao medo. Minha querida, não ceda ao medo que tenta te parar, tenta te fazer deixar de prosseguir, mas tenha coragem, fortaleça-se no Senhor, porque certamente Ele te dá a vitória. A segunda marca da pessoa que está esgotada espiritualmente é o desejo de morrer. Nós vemos essa característica bem clara na atitude do profeta Elias, né? No versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis, ele diz assim: E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Nós vemos aqui que Elias estava se sentindo fracassado, frustrado, e estava tão deprimido, tão para baixo, né, que ele chega a desejar até mesmo a própria morte. Não estava mais sentindo o desejo de seguir em frente, de prosseguir, de viver. E muitas vezes nós passamos por situações como essa também. Talvez não necessariamente o desejo da morte física, de cessar o nosso respirar, o bater do nosso coração, a nossa existência. Mas muitas vezes o desejo da morte espiritual, de parar, de desistir de tudo, de não seguir em frente. Quantas pessoas estão por lutas tão difíceis que já chegaram até esse ponto, estão tão desanimadas, estão tão esgotadas espiritualmente, que talvez já pediram até mesmo para o Senhor: Senhor, leva a minha vida, talvez até fisicamente, né? Ou às vezes espiritualmente já estão desistindo, já estão jogando a toalha, né? E nós vemos que Elias estava se sentindo assim, achando que tinha tudo terminado na sua vida, que não tinha mais solução, já estava se sentindo derrotado, envergonhado, sem forças para continuar. E não é somente isso, irmãos, mas o pior mesmo é que Elias já estava conformado com isso. Diante dessa sensação de derrota, Elias já tinha até um discurso pronto, né? E nós vemos no texto completo, depois eu te convido a ler o capítulo inteiro, Elias repete o mesmo discurso cerca de 3 vezes. Então, meu querido, minha querida, não pense porque você falhou, porque você ficou com medo, porque algo aconteceu na sua vida, porque algum dia você vacilou, que seu ministério acabou. Não se conforme com a derrota. Deus não te chamou para a derrota. Ele não desiste de cumprir em você a obra para a qual Ele te chamou. Assim como Elias queria desistir, mas Deus não permitiu, Ele também quer que você siga em frente. Não se conforme com o fracasso, mas deixe que Deus te renove através de uma completa mudança da sua mente. Deixa Deus transformar a sua percepção, para que você possa ver com os olhos dele, e entender que muitas vezes o fracasso, e eu coloco aqui entre aspas, é só uma parte, uma etapa da caminhada. O terceiro sinal, o terceiro sintoma de uma pessoa que está passando pelo esgotamento espiritual é o da sonolência, o do desânimo, né? Tanto a sonolência física quanto a sentimental, a espiritual, a emocional, que é o desânimo. Essa característica fica bem claro na vida do profeta Elias. Nós vemos no versículo 5 do texto base, diz assim, ó: Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Observe que Elias, ele só queria dormir. Diante do desânimo, ao invés dele reagir, ele queria dormir, queria voltar a fingir que nada estava acontecendo, né? Quando a gente dorme, a gente se desliga um pouco dos problemas. Era isso que ele queria. É interessante que os psicólogos já identificaram uma síndrome chamada síndrome da fadiga crônica. E um dos sinais
Aliás, uma das coisas que essa síndrome causa é justamente um estado de sonolência constante. A pessoa que está com síndrome da fadiga crônica, ela quer dormir o tempo todo. É um tipo de depressão, um tipo de desânimo. E assim nós vemos que estava acontecendo na vida do profeta Elias, e muitas vezes também pode acontecer com a nossa vida, se a gente se deixar vencer pelo desânimo. A palavra do Senhor nesse sentido para nós é para ficarmos atentos, para estarmos alerta, para que, ao invés de nos deixar vencer pelo desânimo, pela sonolência, é para a gente reagir. É interessante porque em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, o diabo ele está sempre tentando nos atacar, nos destruir. E quando ele ataca? Quando a gente desanima, quando a gente abaixa a guarda. É que nem numa luta de boxe, né? Quando o adversário baixa a guarda, aí o outro ataca e pode causar um nocaute. Não é para você abaixar a guarda, mas é para você estar atento, para você vigiar, especialmente em momentos como esse, em momentos de esgotamento espiritual. E quando a gente baixa a guarda? Quando não damos importância à casa do Senhor. Sei que agora nós não podemos estar aqui, né? Que saudade de estarmos juntos, mas logo, logo, se Deus assim permitir, estaremos novamente juntos. E não perca a oportunidade de estar na convivência com os irmãos na fé. Mas quantas pessoas abrem mão disso, acham que não tem importância? Estão baixando a guarda. Ou ainda, pessoas que não procuram conhecimento da palavra do Senhor, não leem a palavra, estão baixando a guarda. Pessoas que não oram, estão baixando a guarda. Pessoas que não buscam ter uma intimidade com Deus, um conhecimento, se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus, estão baixando a guarda. E para você, se você estiver enfrentando uma situação como essa, a palavra do Senhor diz: vigie, acorde. O anjo do Senhor está aí, dando um toque no seu ombro, dizendo: acorde, reaja, porque é tempo de seguir em frente. Então nós vemos que esses são os sintomas do esgotamento espiritual. Agora, é importante entender também como vencer o esgotamento espiritual. Se você já sabe quais são os sintomas, agora você precisa receber o remédio para a cura, né? E onde está o remédio? Nós vemos no capítulo 19, versículo 5, o primeiro remédio que a palavra de Deus nos diz é para nos levantarmos. A ordem do anjo foi: levante-se. Toda vez que lemos na Bíblia que Deus mandou alguém se levantar, foi para que aquela pessoa estivesse na posição correta para ser usado por Deus. A posição de estar em pé é a posição de estarmos firmes, de estarmos prontos para combater o inimigo, para enfrentarmos o problema e para vencermos. Então é preciso você se levantar. Não tem como você vencer prostrado, não tem como você vencer aí nesse comiserismo, nessa autopiedade, sentindo pena de si mesmo. Mas reaja, levante-se. Eu sei que os problemas estão aí, mas você parar não vai ser a solução. Então reaja, levante-se, clame ao Senhor, busque no Senhor a resposta. Aliás, se for para se prostrar, é apenas diante do Senhor, mas diante dos problemas, nós precisamos estar em pé, como guerreiros do Senhor, porque Ele é quem nos dá a vitória. Nós não nos colocamos de pé porque confiamos em nós mesmos. Aliás, a autoconfiança é o segredo, né? Aliás, é a receita para a ruína. Mas nós confiamos em Deus, por isso podemos nos colocar de pé. Então, diante dos problemas, levante-se, reaja, não se conforme com a derrota, não se conforme com a frustração, mas busque no Senhor a vitória para os problemas da sua vida. Não deixe então, meu querido, que o inimigo te dobre. Se for para se prostrar, que seja diante do Senhor, porque aquele que se prostra diante do Senhor em humildade, clamando a Ele, ele se levanta para vencer, no nome de Cristo Jesus. Amém? A segunda ordem do anjo para o profeta foi: coma. Versículo 5 ainda, do capítulo 19, o anjo disse para ele comer. A palavra diz que quando ele abriu os olhos, havia ali um alimento preparado por Deus para que ele ia seguir-se em frente. E quando ele comeu aquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao lugar onde Deus queria. E para nós a palavra é a mesma: coma.
Mas comer o quê? Obviamente que nós estamos falando aqui de alimento físico, mas é o alimento espiritual. E onde está o alimento espiritual? Na palavra do Senhor. É na palavra que nós encontramos o alimento que nos sustenta, que nos dá força, que nos revigora para seguirmos em frente. Então, toda vez na história que o povo de Deus se voltou para a palavra, nós vimos um avivamento. Toda vez, nós vemos no Antigo Testamento, aconteceu isso. Toda vez que o povo se afastava do Senhor, se afastava da palavra do Senhor, havia ali uma queda espiritual, mas quando o povo se voltava para a palavra de Deus, se arrependia dos seus pecados, se comprometia em obedecer os mandamentos do Senhor, o Senhor renovava, restaurava a sua nação, restaurava o seu povo, restaurava a vida daquelas pessoas. E o avivamento espiritual é isso. É volta à palavra de Deus, porque na palavra do Senhor é que nós conhecemos a sua vontade e também conhecemos as ferramentas para vivermos vitoriosamente. Não tem como viver vitoriosamente se você não andar segundo o manual do cristão, que é a palavra de Deus. Então se alimente da palavra, tenha curiosidade, tenha fome da palavra de Deus, busque conhecimento, e não só um conhecimento no sentido de um mero intelectualismo, mas aquele conhecimento que te mostra como agir, como reagir, para que você possa então vencer. Então coma a palavra de Deus, porque quando vivemos a palavra de Deus, ele se manifesta no meio da nossa vida. Em terceiro lugar, a ordem de Deus para Elias foi: saia e fique na presença do Senhor. Nós vemos isso no versículo 11 de 1 Reis 19, versículo 11. Saia e fique na presença do Senhor. É interessante, irmãos, que a palavra fala que Elias estava no Monte Horebe, o monte do Senhor, o monte de Deus, como a palavra mesmo diz, né? Ali estava a presença do Deus Altíssimo. Mas Elias não estava ali para ficar na presença de Deus. Que estranho, né? Ele estava no monte de Deus, no lugar certo, mas com a atitude errada. Então entenda, você também precisa entrar na presença do Senhor. Não basta estar no monte de Deus, mas você precisa estar na presença de Deus. Saia da caverna dos problemas, do medo, do pavor e entre na presença do Senhor. Como entramos na presença de Deus? Através da oração. Quando estamos em oração, nós temos livre acesso à presença de Deus. Então o profeta não foi chamado para ficar na caverna. O profeta não foi chamado para se esconder, mas foi chamado para entrar na presença do Senhor. Porque quando estamos na presença de Deus, nós somos renovados, nós somos instruídos, nós somos fortalecidos. Saia da caverna do medo e entre na presença gloriosa de Deus, para que você possa vencer no nome de Cristo Jesus. Eu quero concluir essa palavra, dizendo para você deixar Deus te renovar. Como eu disse no começo, digo novamente, esgotamento espiritual não é sinônimo de estar em pecado, embora quem vive no pecado certamente prove isso. Esgotamento espiritual não quer dizer que você também não está em comunhão com Deus. Nós vemos que Elias tinha acabado de provar o poder grandioso de Deus, e ainda assim ele passou por um momento de esgotamento espiritual. E eu quero te dizer que se você ainda não passou, provavelmente você vai passar em algum momento da sua vida. Mas quando isso acontecer, você precisa estar preparado. Então, não deixe que o esgotamento espiritual te vença, te destrua. Não deixe o esgotamento espiritual ser a última palavra na sua vida. Mas peça para Deus te revigorar. Identifique na sua vida os sintomas desse esgotamento, mas também coloque-se diante do Senhor, para que você receba entendimento para agir, para reagir e vencer no nome de Cristo Jesus. Você pode até enfrentar um esgotamento espiritual, mas Deus não te chamou para viver na situação de esgotamento espiritual. Ele te chama para vencer, Ele te chama para se levantar, que é a posição de vencedor. Ele te chama para comer, para se alimentar da palavra, para que você se fortaleça. E Ele te chama para que você entre na presença dEle, porque quando você está diante do Senhor, Ele fala contigo, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te fala do amor dEle por você, o quanto Ele te ama, apesar das suas falhas. Então, meu querido, não se esconda nas cavernas do medo, não se esconda na escuridão do pavor,
mas procure ao Senhor, clame ao Senhor, e se preciso for, faça como Bartimeu fez, clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E pode ter certeza que Deus tem misericórdia de você e te dará a vitória sobre os problemas da vida. Nós não estamos isentos de problemas, mas em Cristo Jesus, certamente nós temos a certeza da vitória. Amém? Meu querido, minha querida, que essa palavra fique firme no seu coração, que essa palavra possa criar raízes, e que em momentos como esse de medo, de incertezas, nesse momento de doenças, de pandemia, que você possa encontrar conforto no Senhor. Não se esconda na caverna do medo, mas tenha paz nos braços do Senhor, o Deus que te ama, que te chama e que te toma pela mão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo uma vez mais. Pai maravilhoso, obrigado pela tua palavra, porque mostra através do exemplo de Elias que o Senhor não espera que sejamos perfeitos, porque nenhum homem é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Elias também não era, apesar de ser um servo fiel. Mas o Senhor também não o rejeitou. Antes, o Senhor o levantou, o Senhor lhe deu alimento e o Senhor deu vitória ao teu filho. Assim eu peço que essa palavra penetre no coração daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, para que possam buscar em ti a vitória e viver vitoriosamente. Se o teu filho ou tua filha está atravessando um momento de esgotamento, que agora eles possam correr para os teus braços, se prostrar na tua presença, para que se levantem como vencedores, para que possam, Pai querido, encontrar em ti ânimo, para que possam encontrar em ti sustento, e para que em ti encontrem a vitória necessária. Entre neste lar, ó Pai querido, especialmente se a pessoa que está me ouvindo agora está com medo, apavorado com as notícias, que possa encontrar agora a paz que excede todo entendimento, que vem de ti, o nosso Pai amado. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que nos traz esperança, que nos traz renovo, e que mostra que apesar de sermos falhos, o Senhor nos ama e o Senhor não nos rejeita. Obrigado pela tua palavra, que trouxe sustento para as nossas vidas nessa noite, e sempre está à disposição para nos sustentar, nos fortalecer e nos mostrar o caminho da vitória. Oramos no nome de Cristo Jesus. Eu peço que você estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e todos os dias, até que Ele volte para te buscar. Fique na paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.